Que a paz do Senhor Jesus esteja nos nossos corações, principalmente aqueles aflitos. Nesse momento vamos pregar, amado e amada, aos quatro cantos da terra, as crianças, aqueles que não têm oportunidade de ouvir a palavra de fé, será levado a eles. Enfim, família, Igreja Novo Reino de Deus, servas, filhos, nesse ato denominado irmãos, amados e amadas. Vamos pregar nessa data dons espirituais, enfermidade, ensinar, esperança em Deus e exortação. Amém? Vamos pegar esse tópico. Que o Divino Espírito Santo de Deus desça sobre mim, sobre nós neste momento, e pedimos a Ele misericórdia, perdão dos nossos pecados, e que Ele nos ilumine para ouvirmos a palavra através desse servo, dirigida por Ele, para que nós tenhamos paz, harmonia nesse mundo tão tribulado, em nome de Jesus. Então, amados e amadas, vamos iniciar. Quais são os propósitos dos dons espirituais? Efésios capítulo 1 Coríntios capítulo 12, verso 7, Efésios capítulo 4, verso 11 e 16. Porque Deus concede dons espirituais a cada cristão. Quais são os propósitos desses dons? Os dons espirituais, amados e amadas, servem a vários propósitos. Deus nos concede para nutrir, fortalecer a sua igreja a fim de cumprir o seu ministério. Eles foram designados para desenvolver uma igreja unificada, pronta para cumprir sua missão no mundo. A Bíblia nos dá exemplo de dons espirituais que Deus concede à sua igreja, como ministério, serviço, proclamação, ensino, encorajamento e doação. Eles também falam sobre dons dom de hospitalidade, misericórdia, assistência e alegria, entre outros. Não é só o dom da cura, é todas essas espécies de dom. Para uma lista mais completa, leiam, amados e amadas, Romanos capítulo 12, verso 1, Coríntios capítulo 12. Você pode estar se perguntando nesse momento sobre a relação entre dons espirituais e talentos naturais. Mais para frente, eu vou explicar. Os dons espirituais são qualidades divinamente comunicadas pelo Espírito Santo de Deus a cada cristão, a fim de habilitá-lo para o seu ministério especial na igreja e serviço ao mundo. Eles também podem incluir talentos naturais, santificados pelo Espírito Santo e usados no serviço de Cristo. Todos os talentos naturais são dados por Deus, mas nem todos são usados a serviço de Cristo. Os dons especiais do Espírito Santo não são os únicos talentos representados nessa parábola. Esta inclui todos os dons e talentos originais ou adquiridos, naturais ou espirituais. Todos devem ser empregados no serviço de Cristo, tornando-nos discípulos dele, rendemos-nos a ele com tudo o que temos e somos. Ele nos devolve então essas dávidas purificadas e enobrecidas para que as utilizemos para a sua glória e abençoar nossos irmãos. Além disso, Deus estabeleceu dons especiais, como o dom da profecia e ofício específico na igreja, incluindo pastores e anciões, que são professores no corpo de Cristo, a fim de nutrir e habilitar cada membro para o serviço. Efésios capítulo 4, verso 11 e 12. A função de toda a liderança da igreja é ajudar os membros a descobrir seus dons espirituais
ensiná-los a usá-los para edificar o corpo de Yeshua Mashiach. Quais são os talentos naturais que, por mais úteis e benéficos que sejam, em ambiente secular também pode ser uma bênção para a igreja? São vários, como disse lá em cima, os talentos espirituais, que não é só cura, tem várias espécies de talentos que Deus nos dá. Ele nos dá também os dons espirituais, aquele ao quem Ele compartilha, que seja reto e fiel a Ele. Os dons espirituais. Hebreus capítulo 2, verso 4. Deus também deu testemunho da salvação por meio de sinais e maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Sabemos que viver a vida cristã sem ação direta do Espírito Santo em nossa vida é impossível. Há muitos cristãos frustrados dentro das igrejas porque querem viver para Cristo na força do braço. Se por um lado viver a vida cristã sem o Espírito Santo é impossível, por outro, querer cumprir o chamado ministerial sem os dons do Espírito Santo é muita presunção da nossa parte. Pois é só Ele, o Espírito Santo, que pode nos dar dons e nos capacitar. Vemos com base em Hebreus a fala e testemunho da nossa salvação que Deus confirmou por meio dos dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Então os dons são do Espírito Santo e Ele distribui segundo a sua vontade. Hoje, nessa mensagem, vamos fazer uma introdução sobre esse assunto. Eu quero destacar alguns pontos importantes antes de falarmos cada um dos dons. E é claro que essas são palavras mais voltadas ao ensino, mas extremamente importante para a nossa vida cristã. Primeiro ponto, o que é dom? O dom pode ser considerado como qualidade, habilidade que é concedida pelo Espírito Santo e usada em qualquer ministério da igreja. Segundo ponto, qual a importância de estudar sobre os dons espirituais? 1 Coríntios capítulo 12, verso 1. Irmãos, quantos dons espirituais não quero que vocês sejam ignorantes? Ou seja, Deus quer que aprendamos acerca dos dons espirituais. Terceiro ponto, qual o propósito dos dons da vida do cristão? 1 Pedro capítulo 4, verso 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então os dons nos é dado para servir a igreja. O grande erro que o cristão comete é buscar os dons para benefício próprio, interesse próprio. 1 Coríntios capítulo 14, verso 12, diz que temos que desejar os dons para edificar os irmãos e a igreja. Precisamos vigiar as motivações dos nossos corações. Quarto ponto, não é errado a gente desejar os dons espirituais, na verdade, é nosso dever buscá-los. 1 Coríntios capítulo 14, verso 12, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais abundar deles, para edificação da igreja. Então, não só devemos buscá-lo, como também abundar muito deles. Quinto ponto, a Bíblia nos ensina a buscar com zelo os melhores dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, verso 6. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Busque com dedicação os melhores dons. Sexto ponto, é o Espírito Santo que distribui os dons para o fim que for útil. Você não sabe os dons por fazendo um curso.
Podemos até administrar sobre os dons, mas é o Espírito Santo que concede. Já vemos em Hebreus capítulo 2, verso 4, Deus também deu testemunho dela, a salvação, por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. 1 Coríntios capítulo 12, verso 11, mais, um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, os dons e ministérios, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele deseja. 1 Coríntios capítulo 12, verso 7. Mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. O Espírito Santo jamais vai nos dar algo sem o propósito. 7º ponto. Não é pelo nosso mérito, justiça ou santidade que recebemos dons espirituais. Já aprendemos que dom é um presente de Deus. E assim como o dom da vida eterna recebemos pela graça. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Uma prova disso, amados e amadas, é a própria igreja de Coríntios. Eles eram carnais, mas possuíam muitos dons. 1 Coríntios capítulo 1, versos 5 e 7. Porque em tudo fosses enriquecido nele, em toda a palavra e todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos faltará, esperando a manifestação do nosso Senhor Yeshua Mashiach. Nós vamos parar aqui hoje, nessa sexta-feira, e entrarmos nos dons espirituais propriamente dito. Vamos aproveitar e investir o tempo nessa pregação, buscando os dons espirituais. Quais são esses dons espirituais? Ore a Deus, peça a Ele que demonstre a você os dons espirituais. 4 lições que você precisa saber sobre os dons espirituais. Deus deu ao cristão um tesouro muito valioso, os dons espirituais. E esses dons, por mais diferentes que sejam uns dos outros, todos têm o mesmo objetivo de glorificar o nome do Senhor e abençoar a vida das pessoas. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versos 11 e 13, que Deus escolheu alguns para serem apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros discípulos, pastores e mestres, tudo para que a igreja de Cristo fosse aperfeiçoada até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Mas aí vem as dúvidas, né, amados e amadas, né, filhinhos? Será que todos nós recebemos dons espirituais ou eles estão reservados apenas para alguns? Como descobrir qual é o meu dom? Como descobrir? Como aplicá-lo da forma correta para agradar a Deus? Vamos, nessa pregação, apresentar 4 lições muito importantes que você precisa saber sobre dons espirituais. Primeira lição: todo cristão recebe pelo menos um dom espiritual. Se você entregou a sua vida para Yeshua Mashiach, ele reconheceu que ele é o seu Senhor, Salvador, ele vai receber pelo menos um dom espiritual para ajudar a espalhar o Evangelho às pessoas. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Pelo Espírito. Comunicado de recall. A BMW do Brasil. Pelo Espírito é uma dada a palavra. A um é dada a palavra de sabedoria, a outra a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, e a outra a fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedades de línguas, e ainda a outra interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas mesmo em um único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um, conforme como deseja Ele. 1 Coríntios capítulo 12, versos 8 e 11. Além disso, a Bíblia diz que existem
os dons de prestar ajuda, de administrar, ensinar, ministrar, exortar e demonstrar misericórdia. 1 Coríntios capítulo 12, verso 28, Romanos capítulo 12, versos 6 e 8. Acontece que muitas pessoas têm dificuldade de identificar seus dons espirituais e saber o propósito para o qual Deus lhes chamou. E com isso elas deixam de cumprir o seu chamado. Então, se você ainda não conseguiu descobrir qual é o seu dom espiritual, comece a refletir sobre a sua vida. O que você sente prazer de fazer na obra de Deus? O que você faz o seu coração bater mais forte, que te traz motivação, ânimo e alegria? É muito provável que o seu dom tenha a ver com isso. Então, amados e amadas, filhinhos, servas do Senhor, igreja louvoeiro de Deus, depois de vocês conseguirem identificar isso, comece a investir na sua vida com Deus, porque quanto mais próximos estamos do Senhor, mais Ele nos capacita e abre portas para nós, para servi-lo. Segunda lição: os dons espirituais devem edificar o corpo de Cristo. Seus dons espirituais não foram dados para seu benefício próprio, mas para o benefício de seus irmãos. A Bíblia diz que o dom espiritual é dado a cada um de nós como um meio de ajudarmos a igreja de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 7. E Deus quis que fosse assim, para que precisássemos um do outro. Mas infelizmente não é isso que temos visto hoje em dia, né, amados e amadas? Muitos cristãos têm usado seus dons espirituais apenas para vaidade, para quererem aparecer perante seus irmãos e mostrarem que são mais íntimos ao Espírito Santo do que as outras pessoas da igreja. É igual quando o pastor, amados e amadas, prestai atenção, vai pregar numa igreja e começa a falar em línguas. Não existe. Pregar em púlpito em línguas não existe. Nem ele sabe o que ele está falando. Você quer falar em línguas? Pode. Vai no seu quarto, em secreto com o Pai, e pode falar em línguas que ele vai entender, mesmo você falando mesma coisa. Ele vai entender. Por quê? Atenção, pastores. Atenção, pastoras. Atenção, levitas. Falar em línguas e púlpito não existe. Se você for falar em línguas, mas nada impede que você fale em línguas. Tem que ter 2 intérpretes perto de você, ouvindo você falar, para depois explicar para você e para o público o que você falou em línguas. Humanamente impossível. Amém? E o pior, o que mais temos visto ultimamente são pastores e líderes religiosos realizando curas, expulsando demônios, orando em línguas. Como eu disse, não existe. E fazendo profecia só para conquistar confiança dos seus fiéis, faturar dinheiro com o dízimo. Só que isso é muito grave, pois essas pessoas estão usando o próprio Satanás, que é o pai da mentira, João capítulo 8, verso 44, para enganar o povo de Deus, seus irmãos, e irão colher os frutos dessa semente ruim que eles estão plantando. Vejam o que Jesus disse, amados e amadas: aquele servo que conhece a vontade do Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e o que quer muito foi confiado, mas muito será pedido. Lucas capítulo 17, versos 47 e 48. O orgulho, o egoísmo e a arrogância nos afastam de Deus Pai e enterram nossos dons. Por isso, se você não quer pagar o mesmo preço que aqueles que usam os dons
espirituais de forma errada. Se concentre em cumprir o seu chamado, dado pelo Espírito Santo, abençoando a vida dos outros a serviço da igreja de Cristo. Se você fez isso, Deus Pai vai te abençoar muito, e você verá os seus dons se desenvolverem cada dia mais para a honra e glória do Senhor Pai. Terceira lição: você não deve negar os seus dons. Existe em Timóteo, que todo cristão precisa ouvir com muita atenção. Veja o que Timóteo disse no conselho de Paulo: não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos irmãos. 1 Timóteo capítulo 4, verso 14. Timóteo recebeu um dom espiritual para que ele pudesse levar as pessoas a Cristo. Porém, como ele era muito jovem, tinha medo de que o povo não desse ouvidos a ele. Então Paulo escreveu uma carta lembrando que Deus tinha uma obra na vida dele e que aquele dom era para alcançar mais almas para o seu reino, e que por isso ele não deveria desanimar e nem desistir. Da mesma forma, Deus tem um propósito para a vida de cada pessoa, e Ele capacita cada um com os seus dons para cumprir esse chamado. E é por isso que a Bíblia compara a igreja de Cristo como membro de um só corpo, que mesmo sendo diferente entre si, são igualmente importantes para que tudo funcione. 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 e 14. Mas para que isso aconteça, é muito importante que você não despreze, não negligencie o seu dom que há em você. Não tenha medo de que as pessoas vão pensar de você, e nem deixe de exercitar o seu dom porque você não se acha digno, ou porque não se sente importante, ou porque você tem medo de falar. Além disso, pare de ficar se comparando com aqueles que têm outros tipos de dons espirituais, pois, como eu disse, todos têm a mesma importância no corpo de Cristo. Em vez disso, se alegre com o que Deus está fazendo na vida de você, dos seus irmãos, e peça para o Senhor cumprir os propósitos dele na sua vida e te capacitar para fazer a sua obra. Quarta lição: o dom é inútil se não for usado com amor. A Bíblia diz que em tudo que fizermos, devemos fazer com amor. 1 Coríntios capítulo 16, verso 14. Esse é o princípio fundamental para a vida cristã saudável. Por isso, eu pergunto a você, amado e amada, qual tem sido sua motivação a fazer as coisas? Por exemplo, no seu trabalho, por mais que você não seja tão valorizado, você faz com amor, com dedicação. Nas tarefas de casa, no seu relacionamento, ou até mesmo no serviço da igreja, você faz do coração ou somente por obrigação? Deus nos deu, não importa se você tem o dom da pregação, da palavra, da cura, da revelação profética ou da intercessão. Se você não fizer isso com amor, não valerá nada a pena. Olha o que a Bíblia diz: ainda que eu fale em língua dos homens e dos anjos, não existe língua dos homens e dos anjos. Se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha a fé de capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. 1 Coríntios capítulo 13, verso 1 e 2. Viu, filhos? Meus amados filhos, papai sempre prega o amor. Lembre-se do nosso diálogo de ontem. Papai sempre prega o amor. O amor vence tudo. É o segundo mandamento de Yoshua Mashiach: amai o próximo como a ti mesmo. Infelizmente, muitos cristãos têm usado seus dons apenas para se exaltar e serem tratados como autoridade espiritual, para aparecer perante os fiéis, para se vangloriar, como os fariseus faziam dentro da igreja.
Por isso, tome cuidado com aquelas pessoas que ficam falando de si o tempo todo e querem mostrar o que elas têm feito. O verdadeiro servo busca glorificar a Deus e sabe que não é nada sem Ele. 1 Coríntios capítulo 3, verso 4 e 7. Então, amados e amadas, filhinhos, comece a refletir sobre as coisas que vocês fazem, das mais simples até as mais importantes. Das coisas do seu dia a dia até as espirituais. Faço tudo com amor, dedicação. E esse amor que a Bíblia fala é o próprio amor de Deus colocando em nossos corações. Porque se dependesse de nós, não conseguiríamos amar incondicionalmente e sem egoísmo. Não é mesmo, amados e amadas? Eu espero que vocês, fiéis irmãos, amado e amada, tenham entendido essas lições, essa pregação sobre os dons espirituais. E mesmo que você ainda não saiba qual é o seu dom, não fique triste e nem desanime. Como eu disse e digo, se você tiver amor à disposição e disposição para servir o Senhor, você tem tudo o que precisa para o Pai, Deus, te usar. Então comece hoje a fazer coisas simples como orar, 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 aconselhar, aconselhar, aconselhar para aqueles que estão sofrendo, servir aos outros o que for preciso, e logo você perceberá que você é importante. Você descobrirá que os dons que Deus te deu, os dons espirituais. Amém, amados e amadas? Vamos ver, amados e amadas, sobre os dons extraordinários. Nessa pregação, estamos aprendendo, o Espírito Santo está ensinando os dons espirituais ao serviço da obra. Vamos falar a respeito agora dos dons extraordinários. E nós, como bons crentes que somos, com a forte presença de Deus no dia a dia, muitos de nós já ouvimos falar ou até mesmo presenciamos coisas sobrenaturais da parte de Deus que nos marcaram e ficaram vivas em nossas memórias. Mostra o grande poder de Deus e sua soberania sobre tudo e todos. A Bíblia nos mostra que o Espírito Santo do Senhor concede a nós crente habilidade sobrenatural para cumprir a sua missão no mundo até a volta de Yeshua Mashiach. A relação dos dons espirituais é enorme. Na Bíblia encontramos muitas passagens que nos traz, tais como 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 e 11, 1 Coríntios capítulo 12, verso 28 e 30, e assim mais. Profecia, hospitalidade, milagre, sabedoria, socorro, generosidade, etc. Dentre os dons espirituais, existiu um grupo de dons especiais que foram destinados a autenticidades aos incrédulos e a nova mensagem vinda da parte de Deus. O Evangelho de Cristo, esses dons são os dons extraordinários. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o Senhor é o mesmo. Quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito Santo, visando ao bem comum pelo Espírito, uma palavra de sabedoria, a outra palavra de conhecimento pelo mesmo dom, e outra a fé pelo mesmo Espírito, a outros dons da cura pelo Espírito Santo, poder para operar milagres, a outro profecias, a outro discernimento, a outro variedades, a outro interpretação e variedades de língua, interpretação de línguas. Coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito Santo. Ele as dá individualmente a cada um conforme quer. 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 e 11. Os dons do milagre da cura
profecias e línguas e interpretação foram concedidos aos apóstolos e pessoas durante a área apostólica. Esses sinais especiais atestavam a pregação da nova mensagem, que removiam qualquer pretexto de incredulidade e de quem estava ouvindo. Foi exatamente o que aconteceu com João Batista quando estava preso em um momento de dor. Jesus mandou que fosse até ele e lhe contasse das coisas extraordinárias ele iria realizar. Jesus respondeu: volte e anuncie a João o que vocês estão a ouvir. Os cegos veem, os macacos andam, os leprosos são purificados e os seus mortos serão ressuscitados, e as boas novas serão pregadas aos pobres. Foi também por causa dessa manifestação sobrenatural que Paulo fez e afirma. Esse poder foi manifestado frequentemente através dos apóstolos, quando muitos eram curados de enfermidades, ressuscitando, libertos da opressão e possessão demoníaca. O Evangelho, as boas novas, era algo naquela época, uma mensagem nova para aquele que ouvia reconhecer o seu Messias. Eles ainda não tinham o Novo Testamento escrito, e o meio de passar a mensagem era através das palavras faladas oralmente dos apóstolos e demais irmãos, discípulos, e por isso confirmar a pregação do seu Evangelho através de sinais e maravilhas. Em Atos capítulo 5, verso 12, vemos: os apóstolos realizavam muitos sinais de maravilhas entre os povos, sob a sua autoridade apostólica. Paulo responde: os sinais de meu apostolado foi maior do que toda a paciência por sinais, prodígios, maravilhas. 2 Coríntios capítulo 12, verso 12. Portanto, no meio deles, da igreja, do povo em geral, Deus estava confirmando o seu ministério e validando as suas pregações, ensinamentos através de sinais de milagre, curas, expulsão do demônio. Isso podemos ver que os dons concedidos pelo Espírito Santo serviam de uma maneira grandiosa para o povo. Alguns dizem que esses dons extraordinários não existem mais nos dias de hoje. E então, Deus cura hoje? Como Ele faz? Ele ainda opera milagres nos nossos dias? A nossa resposta é firme e forte: sim. Sim. Cremos também que a concessão dos dons espirituais é uma obra soberana de Deus e do Espírito Santo a quem Ele quer, para que, com isso, cumprir um fim proveitoso. Não acreditamos que os dons tenham cessado com o fim da área apostólica. Nós podemos restringir ou anular a sabedoria de Deus. Deus pode, por exemplo, de acordo com a sua soberania, atender positivamente a oração de uma igreja, ou família, ou filho, a curar a pessoa e suprir de forma sobrenatural algumas necessidades de um servo dele. Quanto aos irmãos, não falam em línguas e tantas outras manifestações sobrenaturais extraordinárias ainda vemos que será realizado. 1 Coríntios capítulo 12, versos 4 e 11, os 9 dons podem ser agrupados em 3 categorias. E quando lemos 1 Coríntios capítulo 12, versos 4 e 11, os 9 dons podem ser agrupados em 3. Dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento espiritual. Dons de poder, fé, dons de cura, operação de milagres, dons de inspiração, profecia, variedades de línguas e interpretação de línguas. Esse conjunto de dons, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento
são imprescindíveis para a igreja nos dias de hoje. Eles atuam na formação dos eleitos, principalmente ensinando os cristãos os valores de Yeshua Mashiach, do Evangelho e da graça e das várias heresias, erros doutrinários que vêm e existem por aí. Alguns exemplos de dons da Bíblia. Quando chegou o sábado, começou a ensinar a sinagoga e muitos ouviram e ficaram admirados. De onde veio essas coisas? De onde ele veio essas coisas? Perguntaram. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Este é o milagre que ele faz. Aqui é uma amostra de que como funciona a palavra sabedoria é uma forma sobrenatural da mais poderosa sabedoria, visto que ela veio estritamente de Deus e muitas vezes serve para o ensino da palavra. Podemos ver esse dom nas pregações. Então perguntou Pedro: Ananias, você permitiu que Satanás adentrasse seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar o dinheiro que recebeu de sua propriedade? Ela não lhe pertencia e foi vendida. O dinheiro não estava em seu poder. O que levou a pensar isso? Você não mentia aos homens, mas sim a Deus. Atos capítulo 5, versos 3 e 4. Nesse contexto, vemos que Paulo declara algo que Ananias estava ocultando. Esse é o dom do conhecimento, que capacita o cristão de um conhecimento e uma compreensão de maneira sábia de declarar fatos que estão em oculto ou que ainda não ocorreram. Esse dom pode ser visto hoje, muitas vezes, em pastores. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é um tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Mateus capítulo 16, verso 23. Também podemos citar esse exemplo de discernimento de espírito na Bíblia. Essa é a ocasião de discernir que Satanás estava falando pela boca de Pedro, ao tentar desviá-lo no caminho dos crentes. O dom de discernimento espiritual é fundamental na vida da igreja, que protege as comunidades. O uso do dom de discernimento espiritual significa justamente a habilidade concedida por Deus, através da qual o crente é capaz de julgar se alguém falar ou age pelo Espírito Santo e pelo poder de enganar. Dons de poder. Sabemos que o Evangelho é o poder de Deus, então é natural que suas mensagens sejam confirmadas por sinais, maravilhas sobrenaturais que testificam o Evangelho e lhe confere a obra divina. Os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam ação sobrenatural na vida de Cristo. Exemplo: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas em direção a Jesus. Mateus capítulo 14, versos 28 e 29. Por exemplo, quando Pedro aceita o convite de Jesus para andar nas águas, e ele foi cheio de esperança que não seria possível caso Deus não o tivesse concedido. O dom da fé é o dom de Deus e dá a todos os cristãos como se fosse um upgrade na fé de alguém. É como se a fé de alguma coisa que ela fosse capaz de receber um milagre ou cura para ele mesmo ou para outra pessoa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas eu tenho isto, o dom de Cristo Jesus. O Nazareno, ande segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se imediatamente os pés e os tornozelos do homem. Ficaria de um salto, posto de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Atos capítulo 3, versos 3 e 8. Aqui vemos Pedro, utilizando o dom da cura, restaurando as pernas do aleijado.
Os dons da cura referem-se à capacidade de operar cura nas pessoas com enfermidade. Se Jesus operou diversas curas, tais como a cura do cego Bartimeu e a mulher do fluxo de sangue, disse Yeshua Mashiach aos serviçais: enche o pote de água e o encherem até a borda. Ele disse: agora leve um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. João capítulo 2, versos 7 e 8. O milagre é uma manifestação do poder sobrenatural, do reino natural, como, nesse caso, Jesus praticou extraordinariamente, transformando a água em vinho. Isso quer dizer que Jesus mandou a composição para o vinho, e isso é impossível para o homem, mas totalmente possível para Deus. O dom da operação de milagres provoca o desprendimento de energia divina a fim de operar na ordem natural das coisas. Um personagem da Bíblia que consideramos importante citar quando falamos sobre os dons de poder, quando seu mestre Elias, antes de ser tomado a Deus a pergunta o que Eliseu gostaria de receber, pede uma porção dobrada do Espírito Santo que operava em seu mestre. Eliseu recebeu, pois no decorrer de sua história é repleta de muitas manifestações sobrenatural pelo poder de Deus na vida desse profeta. Os milagres operados por Eliseu não se limitam em curas sobre a natureza, multiplicação de alimentos, segundo a profecia de nascimento de uma criança, ressurreição dos mortos, cura de enfermidade, quebra de leis da física, cegueira de um exército inteiro. Nosso Deus tem o poder para realizar esses prodígios, sim, sinais maravilhosos ainda nos dias de hoje, mas infelizmente isso levanta uma questão relevante para os dias que vivemos em meio de curas milagrosas que vemos por aí, principalmente nos cultos de televisão. Será que tudo isso é sobre a glória de Deus? A igreja verdadeira opera os dons de poder com o fim único de testemunhar o evangelho de Yeshua Mashiach, divulgar o nome do líder ou de iluminação. Paulo fala, ao iniciar o tema sobre os dons espirituais aos Coríntios, o Espírito visa ensinar, talvez a que a nossa geração está precisando não é a fé que remove montanhas ou que move montanhas, mas sim a fé e a salvação. Tampouco essa geração precisa de cura física. Isso tem sido feito em grande escala por muitos, igrejas, até alguns pastores que se dizem apóstolos e não têm resolvido o problema. A cura espiritual são poucos que podem fazer a cura. Se preocupe em administrar a palavra. Eu penso que o maior milagre que podemos vivenciar não é estátuas chorando sangue, como aconteceu anos atrás no Nordeste brasileiro, mas ver um pecador chorar de arrependimento e crendo que Jesus pode salvá-lo e levá-lo para o céu. Dons de inspiração, o dom de línguas, como eu já citei lá em cima, de interpretação de línguas e de profecia, são os mais conhecidos no meio evangélico. Com os demais dons muito importantes para a Igreja de Cristo, para falar, conforme Coríntios capítulo 14. Sigam o caminho de amor, busque com dedicação os dons do Espírito Santo, principalmente o dom da profecia, pois quem fala em línguas não fala em Deus. De fato, ninguém entende em espírito, fala mistérios. Profetiza o que faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens, fala em língua, assim mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Quanto a vocês, falassem línguas, mas prefiro que profetize, que é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, como eu já disse, e a igreja seja edificada. Atenção,
pastores. 1 Coríntios capítulo 14, versos 1 e 5. Esses dons, como Paulo afirma, auxiliam a igreja na edificação, no encorajamento, na exortação. Vamos pregar mais para frente sobre a exortação. Finalizando aqui esse vídeo, vamos passar para o segundo vídeo, dando prosseguimento à pregação. Amém.